Olá, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo, né? Ao invés de fazer um podcast ou de só fazer um áudio, um textão lá no Instagram, no Twitter, porque eu acho que vamos precisar do recurso do mapa para explicar as coisas que estão acontecendo nesse eclipse e aproveitar com isso também tirar algumas dúvidas que o pessoal me coloca quando a gente fala de eclipses e aí tem que caçar as coisas acontecendo no mapa, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente vai falar dessa vez? A gente vai falar dos dois eclipses que vão acontecer agora no mês de julho. Um nessa quinta-feira agora, dia 12 de julho, já quase sexta-feira, 13 de julho, né? Às 12 para meia-noite, 23h48, aqui horário de São Paulo, né? Vai ser o eclipse solar. Tá? Na lua nova a gente tem eclipse solar, na lua cheia do dia 27 a gente tem eclipses lunares. Tá? Isso é muito importante ficar claro. O eclipse, né, por ser esse encontro dos luminares, né, que são os luminares, o Sol e a Lua, por ser esse encontro dos luminares, ele traz acontecimentos marcantes, ele traz acontecimentos relevantes. Por isso que muitas vezes, né, ao longo da história, o eclipse estava correlacionado com grandes eventos, como mortes de reis, inícios ou fins de guerras, esse tipo de coisa, né? Porque, na verdade, é um grande momento de recomeço. Tá? No nosso mapa ele vai trazer um momento de reset, de reboot daquilo daquela parte do mapa onde ele cai. Tá? A gente vai falar um pouquinho dessa questão do mapa onde ele cai. Eu vou passar rapidamente, ligeiramente, mais para o final, nas casas, né, para dar uma ideia melhor e dar uma introduzida um pouco também nessa questão das casas. O ponto é que onde o eclipse cai no mapa, ele vai criar um ponto mais sensível até o próximo eclipse, né, até os próximos, mais ou menos ali daqui a uns 6 meses. Tá? Ali naquela região, toda vez que tiver um trânsito importante, né, por conjunção, o que é? Né? Observa aqui que o Sol e a Lua estão juntos, né? Eles estão conjuntos neste momento. Né? É quando um planeta passa por cima daquele ponto, ele vai ativar os assuntos desse eclipse. Tá? Não vai ser sempre de uma maneira dramática, não vai ser sempre de uma maneira tensa, né? Mas indica que a situação ela ainda está se desenvolvendo. Depois, uma coisa super importante de dizer sobre os acontecimentos astrológicos. Muitas vezes a gente tem descrições muito grandiosas, muito tensas, muito intensas das coisas, né? E elas não correspondem necessariamente aos eventos que estão acontecendo diretamente na nossa vida, ou que eles estão acontecendo efetivamente, materialmente, mas estão muitas vezes, aí sim isso vai acontecer para todo mundo, nós estamos vivendo este clima, este ambiente, né? Ou acontecem eventos que não são aquela coisa mais espetacular, mas acontece, a gente vê a coisa rolando ali naquela parte do mapa, tá? Principalmente, né, porque o eclipse solar, o eclipse lunar, eles são mais fortes de acordo com a visibilidade deles. Né? Esse eclipse solar aqui, ele vai ser bem à noite, né? Vai ser à meia-noite. Tipo, ele não vai ser visível aqui no Brasil, mas ele vai ser forte? Sim, ele vai ser bastante forte. Tá vendo aqui que tem uma oposição, né? Sol e Lua estão aqui a 20 graus de Câncer e Plutão, esse senhor aqui, este planetinha aqui é o meio do céu, está a 20 graus, né, de Capricórnio. Inclusive, está numa elevação máxima aqui nesse momento. Né? Vai ser muito visível. Isso vai fazer com que esse eclipse, sim, ele seja bem marcante nas áreas do mapa onde ele cai. Tá? Ele vai perder um pouco de força por ele não ser visível aqui onde a gente está aqui no Brasil. Por um outro lado, como se trata de uma alunação, né, e veja, né, ou a natureza do recomeço das coisas do eclipse, né, a lua nova é sempre um momento de recomeço. Né, ela vai ser uma alunação marcada por essa oposição com Plutão. E isso é bastante poderoso. Né, a gente vai falar dos significados disso, a gente vai falar do que isso quer dizer, mas isso é muito importante. Né? Depois, o eclipse ele tem uma natureza axial, ele funciona por eixos. Né? O zodíaco também funciona, ele vai ter o seu funcionamento também por eixos. Aqui não vai ser só por eixos que o zodíaco vai funcionar, mas o eclipse ele só funciona por eixos. Tá? Então, por exemplo, aqui no seu mapa, se o Sol e a Lua estiverem conjuntos com um planeta, né, ou opostos a um planeta, esse planeta vai ser diretamente afetado, assim como as casas no mapa em que ele rege.
Tá? Isso vai acontecer. Não vai acontecer, né, de, por exemplo, a quadratura. O eclipse não faz quadraturas. Né? O eclipse ele tem uma natureza de eixo. Ele só faz quadratura no máximo a ele mesmo. Né? Que aí acontece 90 dias depois da realização desse eclipse, onde a coisa assim, pode estar atingindo a sua culminação máxima. Mas, se houvesse aqui, ó, por exemplo, né, tá vendo aqui ó, o Sol e a Lua 20 graus de Câncer, né, eles fariam quadratura com quaisquer planetas que estivessem por volta de 15, 25 graus de Áries e de Libra. Se houvessem alguns planetas aqui, eles não fariam, o eclipse não faria essa quadratura. Mas, entretanto, todavia, o céu do momento recebe os aspectos, né? Os aspectos estão funcionando para o céu do momento. Fica um pouco confuso. No seu mapa natal, o eclipse ele não vai estar fazendo quadratura nada, né? Mas o céu do momento, ele sim, ele está tenso por alguma questão. E isso compõe na leitura do eclipse, tá? Então, vamos lá, por exemplo. Né? O que eu quero dizer com isso? Se no seu mapa há um planeta, sei lá, a 18 graus de Áries, ele não vai receber uma quadratura do eclipse. Mas, se houvesse um planeta a 18 graus de Áries nesse momento, ele estaria compondo para transformar esse eclipse, né, de alguma forma mais tenso. Tá? E é o que acontece, por exemplo, com o trígono que está rolando entre Netuno, este senhor aqui, a 16 graus de Peixes, Júpiter, este senhor aqui a 16 graus, né, de Escorpião, e o Sol e a Lua, que estão aqui a 20 graus de Câncer. Né? Eles estão ainda formando o grande trígono de água, né, até que o trígono entre Sol e Lua e Netuno ele se desfaça. Esse grande trígono ainda está funcionando, ele está muito forte. E percebe que tem aqui formando um diamante, né, uma pipa, né, ó. Observa, por quê? Porque há este triângulo, este grande trígono de água, né, entre Netuno, Júpiter e Sol e Lua, e eles apontando aqui para Plutão. Né? Ou seja, significa que o planeta que está aqui nessa ponta está recebendo toda a energia deste momento. Uau, né? Intenso, por isso que eu estou falando, essa alunação vai ser bastante intensa. Como sem eclipse. Por ter o eclipse, ela vai se transformar numa coisa de maior intensidade ainda, muito mais mesmo que ele não seja visível. Tá? Eu vou chegar nos significados todos disso, mas nesse momento estou explicando a parte técnica da coisa. E o que é o eixo? Né? Observa, né? Que são 12 signos, 12 casas, né? E que de certa forma não, né? Claramente eles se opõem um ao outro. Né? Áries está oposto a Libra. Né? É porque os signos eles têm uma natureza complementar e oposta ao mesmo tempo. Os signos, eles podem formar essa polaridade por oposição, né? Onde a gente sabe que Áries, o signo de individualismo muito forte, né? Ele tem características que são opostas e complementares a Libra, que é um signo muito focado em relacionamentos. Né? E na inclusão, na dualidade das relações entre as pessoas. Né? Touro, a gente chama aqui, né, por exemplo, de Touro para Escorpião, o eixo da vida, né? Que Touro ele nutre absolutamente tudo, ele sustenta tudo, e Escorpião, né, que está preocupado com a eliminação, com a busca da luz através de um processo de travessia da sombra. Né? Então todos os signos eles vão ter um signo que se opõe e se complementam a ele. Então aquele que é oposto complementar a Áries é Libra, aquele que é oposto complementar a Touro é Escorpião, aquele que é oposto complementar a Gêmeos é Sagitário, aquele que é oposto complementar a Câncer é Capricórnio, de Leão é Aquário, né? De Virgem é Peixes. Tá? Como é que eu sei isso no mapa? Observa que o mapa tem esse formato de pizza aqui, né? Então, as fatias aqui dentro são as casas, a gente já fala dela. A borda aqui, né, é onde estão marcando os signos, né? Essas coisinhas aqui dentro são os planetas, e são os planetas que acontecem. A gente sempre começa olhando pelos planetas, e aqui dentro os aspectos formados pelos planetas, tá? Aí, como os signos eles têm também essa natureza axial, né, que eles vão formar um eixo com dois polos complementares e opostos, as casas elas também acabam tendo essa natureza. A casa é a recepção terrestre do zodíaco. Eu sempre falo assim, eu falo de uma maneira meio brincando, né, para ser didático, né, mas é muito verdade. É o princípio geral da astrologia.
né, que no hermetismo, nos estudos herméticos, e principalmente ali onde aparece o livro Caibalion, né, a segunda lei hermética, a lei da correspondência, né, o que está em cima é como o que está embaixo, né, o que está embaixo é como o que está em cima para realizar os milagres de uma coisa única. Né, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Então, a Terra, né, ela vai receber, né, nela o zodíaco, tá? Porque o zodíaco é uma construção. Os antigos olharam para o céu e visualizaram esta reunião de animais, o significado da palavra grega, da expressão grega zodíaco, né? E eles foram percebendo que ao transitar por uma faixa específica, né, o planeta se comportava de uma determinada maneira. E eles foram estudando isso ao longo do tempo. Tá? E eles dividiram em 12 signos bonitinhos, e quando esses signos projetados aqui na Terra, se olhados, se contados a partir do horizonte, né, no Oriente, do horizonte ao leste. Por que do horizonte ao leste? Por que esse ponto? Porque é onde o Sol nasce, é de onde a luz está vindo, né? Onde é o ascendente, né? Você consegue começar a marcar as respectivas posições de cada coisa, de cada casa, de cada signo. Então, no momento em que a gente estiver tendo o eclipse, vai estar ascendendo, né, o grau 14 aqui de Áries, né, quase 15, tá? Enfim, e aí é por isso que eu sempre falo, olhem os graus, olhem as casas, né? Como é que eu sei os graus? Está aqui, ó, o planeta, né? Todo mapa que você for ver, né, ele vai estar sempre mostrando o planeta, né, e o grau onde esse planeta está dentro do signo. Então precisa saber, né, olhar os glifos, né, de cada um dos signos. Isso aqui é o mínimo para a gente começar a falar de astrologia, saber o que cada um desses glifos, cada um desses símbolos significam. Porque, digamos, é o beabá, é o linguajar básico do básico do básico da coisa. Então Marte, aqui ó, Marte, né, o símbolo de Marte, 7 graus de aquário, né, 7 graus e 35 minutos do signo de aquário. Saturno, 4 graus, 43 minutos, retrógrado no signo de Capricórnio. Tá? Júpiter, repara aqui, Júpiter já vai estar, né, já não vai estar mais em movimento retrógrado, 13 graus, 21 minutos do signo de Escorpião. Né? O mapa, aliás, é uma coisa que os astrólogos às vezes querem morrer. O mapa é isso aqui, ó, tá? Que eu estou circulando. Não é um monte de gente falar para o astrólogo, me ajuda, pelo amor de Deus, aí manda isso aqui. Isso aqui é uma tabela, né, com os pontos onde os planetas estão. Uma tabela, o mapa é isso aqui. Né, para a gente entender bem o que está acontecendo, precisa dessa informação visual. Não andem isso aqui. Ops, volta. Não mandem isso aqui. Né? Isso aqui é o mapa. Tá? Então, voltando aqui, as casas elas também funcionam por uma natureza axial. Tá? A casa 1, a casa do eu, onde o mapa começa, na expressão, a manifestação, a corporificação do eu, né? Onde a nossa ação ela fica clara, onde mostramos aquilo que fazemos, como iniciamos, da maneira como projetamos, né? A nossa persona que a gente coloca no mundo. Né? Em oposto à casa 7, por exemplo, que é o outro. A maneira como a gente se relaciona com as pessoas, a maneira como o outro nos enxerga, o papel do outro na nossa vida. Tá? E aí, sucessivamente, cada uma das casas vai ter um significado que de alguma maneira também vai ser oposto e complementar à outra casa. Né? A sua casa que opõe e vai se complementar a ela. Então, né, por exemplo, uma pessoa que tem um ascendente Áries, muito provavelmente esse eclipse aqui ele vai acontecer na casa 4 dessa pessoa. Né? E aí vai, né, trazer assuntos relacionados à vida doméstica, casa 4, vida doméstica, família, pode ser tanto a família de onde você veio, pai, mãe, quanto a família que você está formando, né? Cônjuges, filhos e etc e tal. Tá? Seu oposto, né, a sua ação no mundo, vida íntima, vida doméstica, vida pública, carreira, trabalho, exposição no mundo. Tá? A pessoa com ascendente Áries muito provavelmente vai ter essas duas áreas marcadas. Né? As pessoas mais afetadas por esse eclipse, que vão estar mais marcadas, vão ser aquelas pessoas que mais vão sentir esse eclipse, claro, são aquelas pessoas com o Sol, com a Lua, né, em Câncer, em Leão, principalmente se tiver com esses planetas Sol, Lua ou ascendente, né, próximos aqui da ocorrência do eclipse, ou seja, né, a 20 graus de Câncer, mas os leoninos, né, de uma certa maneira, eles também são afetados, assim como os cancerianos sempre são, porque está falando, o eclipse é um evento que rege um ponto importante do mapa deles, né, leoninos de Sol, Lua ou ascendente, certo? Ou quaisquer outros planetas que vocês tenham nesses signos, e também aí, né, Capricórnio e Aquário, tá? Por quê?
Né? Por que Capricórnio e Aquário? Capricórnio, no eclipse lunar, ele vai ficar muito evidente. Desculpa, no eclipse solar, que é esse que a gente está falando agora, né? Da lua nova. Capricórnio vai ficar muito evidente, porque está Plutão aqui aparecendo. Né? Então os capricornianos, principalmente as pessoas que fazem aniversário na última parte de Capricórnio, né? No último decanato. O que é decanato? Tá vendo aqui? Ó, deixa eu explicar isso aqui também. Né? Tá vendo aqui? Vou pegar nessa parte que está mais claro. Ó, percebe que tem vários traçozinhos aqui? Isso é uma marcação, é uma gradação. Um signo ele tem 30 graus cada um. Né? E aí, cada um desses graus estão divididos em secções de 10 graus, que são chamados os decanatos. Tá? Cada um desses decanatos tem a regência de um planeta, né? Tem uma influência, tem um significado também. Né? Então, as pessoas com os cancerianos, né? Os leoninos, né? Os capricornianos, né? Para esse eclipse lunar que tem aqui o Sol ou algum planeta entre 15 e 25, né, dos seus signos, eles vão perceber muito mais claramente essa influência. Ou, se você tiver algum outro planeta lá, esse planeta vai sofrer essa influência, assim como as casas que ele rege. Espero que esteja dando para entender isso. Né? E aí, se você tiver ascendente também nesses pontos, isso vai ficar mais forte. E aí, o eclipse vai depender muito da casa onde ele cair. Né? A casa onde ele cair, principalmente se ele estiver próximo a algum planeta, ela vai ficar um ponto muito sensível aí nos próximos 6 meses. Né? E principalmente, né, nos últimos de 18 dias antes desse eclipse, até às vezes um pouco mais, um mês mais ou menos, né? Até 18 dias depois desse eclipse, né, do segundo eclipse, que é o eclipse lunar, as questões ainda estão acontecendo. Digamos que é o momento mais crítico. Né? É a fase do eclipse, né? A temporada do eclipse onde ele está ocorrendo. Tá? E aí, dentro desse momento mais crítico, esses eventos que a gente vai falar daqui a pouco podem acabar acontecendo. Né? Então você sempre tem que olhar, né? Você sempre tem que olhar onde, né, por signo e por caso o eclipse está caindo. Tá certo? E aí você vai ter uma noção mais ou menos do que pode acontecer e de que eventos estão de que eventos estão acontecendo, tá certo? Espero que tenha dado para entender essa questão, tá? Depois a gente passa aí casa por casa, né? Vai pegar o ascendente da pessoa para ir vendo mais ou menos, só um pouquinho, levemente, onde as coisas vão acontecer. Vamos continuar aqui, né? E aí, vamos especificamente falar então dos eclipses, né? O eclipse solar que vai acontecer agora, no dia 12, que a gente estava falando, ele vai ser em oposição a Plutão, né? E ele vai marcar necessariamente uma grande regeneração, tá? Nossa, uma regeneração, por quê? Porque é o principal atributo de Plutão, né? Plutão regenera, mas se ele vai regenerar alguma coisa, porque alguma coisa tem que estar degenerada, concorda? Né? Então, as coisas que são tóxicas, que de alguma maneira são ruins, estão impedindo o nosso avanço, tanto de consciência, quanto espiritual, quanto financeiro, ou em qualquer área da vida, elas vão sofrer abalos, elas vão estar em xeque, né? Para que a gente veja aquilo que precisa ser visto para começar um processo de cura, de equilíbrio dessas questões, para que elas possam parar de nos atrapalhar. Né? A tendência é que algumas coisas elas simplesmente se vão da nossa vida. Porque Plutão, ele traz primeiro uma perda e depois ele traz riquezas, ele traz coisas novas, tá? Uma coisa importante de dizer é que os eclipses, eles acontecem em famílias, né? Eles têm séries, né, que vão se repetindo ao longo do tempo e vão se alternando, né? E esta série de eclipse, né, essa família de eclipse, ela está muito ligada a quebras súbitas de relacionamentos. Relacionamentos de qualquer tipo, né? Podem ser profissionais, podem ser de amizade, podem ser fraternos, podem ser aí sim relacionamentos amorosos também. Ele marca muito uma ruptura inesperada no processo dos relacionamentos, né? Vai terminar? Muitas vezes termina, né? Às vezes não, às vezes simplesmente está marcando que está aparecendo alguma coisa aí, tá? Pode estar acontecendo também de uma ligação que está há muito tempo no gelo, ou que está afastada por algum problema
que ocorreu entre as duas pessoas, essa relação ela sofreu aí o seu processo de regeneração, porque a perda, né, ela já aconteceu antes, né, o problema ele já aconteceu antes. Então, né, pode ser que nesse momento haja aí a recuperação, a regeneração dessa questão. Mas, de uma certa forma, vai dar para perceber que já há umas 3 semanas aí, algumas pessoas do passado devem estar aparecendo aí na sua vida, né? Talvez existam contas a serem acertadas ou no mínimo, com certeza, existem sentimentos e emoções para serem vistos. Tá? Esses sentimentos e emoções para serem vistos, eles precisam de libertação, eles precisam de liberação. Eles precisam que sejam olhados, que sejam trazidos à luz, tirados da sombra, né? E este é o papel de Plutão, de revelador nesse sentido, né? Que ele expõe a ferida que está degenerada, porque ela precisa ser iluminada, né? E ela tende a trazer isso, ele tende a trazer isso à superfície, ele tende a trazer isso à tona, tá? Isso é muito importante nesse caso. É um eclipse, né? Esse aqui especificamente, ele também está muito ligado às nossas relações familiares. Por quê? Porque estamos falando de Câncer, né? Que é um signo muito ligado à família, aos nossos núcleos mais próximos de uma maneira geral. Então, muitas pessoas podem esperar que problemas, que questões, que situações relacionadas, né, a vivência familiar, né, ou traumas de infância, porque Câncer também é um signo que rege a infância e o começo da vida, né, relações com o pai, mãe, com os irmãos, principalmente se ele acontecer mais aqui na casa 3 do seu mapa, né, todas essas questões elas tendem a estar muito em evidência na vida nesse momento, tá certo? Isso é muito importante ficar sabendo, porque é uma área que está sendo intencionada. Então ele tende a trazer memórias, pessoas, acontecimentos para serem trabalhados. Então às vezes você está com um problema com a sua mãe, com a sua avó, com o seu pai, essa pessoa reaparece, ela está te trazendo um sentimento, uma situação que precisa ser olhada. Tá? Para que aí a coisa não se rompa definitivamente ou que não traga nenhum problema nesse sentido. Também, né, é uma coisa que infelizmente a gente tem visto, né, tem muitas pessoas se separando, né, chegaram para mim aí nessas últimas semanas muita notícia de muita gente separando. Justamente é a natureza desse eclipse atuando. Tá? Vai trazer aí a renovação nessa área. Também, a gente está falando, acabam aparecendo algumas pessoas do passado. Tem uma outra coisa muito interessante, é que Câncer rege o lar, né? Rege a casa mesmo, o nosso lar, né? Processos de mudança nesse momento eles estão muito favorecidos. Se você estiver precisando mudar de casa ou de trabalho, Capricórnio, isso vai ficar muito claro aí nessa temporada de eclipse. Né? Nesses quase 40 dias, ou até, vamos lá, 45 dias aí que antecedem e sucedem o eclipse, né? Os 45 dias de duração, né? Digamos que uns 22 antes, uns 22 depois. Tá? A temporada de eclipse ela dura exatamente 18 antes do primeiro e 18 depois do segundo. Né? Mas a gente põe um pouco mais nisso aí, porque tem outros trânsitos que estão influenciando, como retrogradação de Marte, a entrada de Urano em Touro. Dá para abrir um pouco mais isso aí nesse momento. Né? Então, é um processo que está falando, né, de mudanças de casa, de mudanças na forma de se relacionar. Né? Veja, né, um contrato, uma relação. Se você está quebrando um contrato de aluguel, né, você está rompendo uma relação. Se está quebrando um contrato de trabalho, está rompendo uma relação ali também. Tá? Então, é importante ficar de olho nesse simbolismo, porque a gente, os astrólogos, nós tentamos falar de uma maneira genérica para que a pessoa tenha que fazer uma reflexão e essa ideia chegue no maior número possível de pessoas. Não dá assim para a gente ser tão preciso e falar exatamente o que vai acontecer, porque o simbolismo ele é muito vasto. Tá? Então, é um momento, né, em que aquilo que é tóxico ou que precisa de cura, ele vai aparecer para a gente. Em quaisquer áreas da vida em que esse eclipse esteja atuando ou que essa toxicidade ela esteja atrapalhando o nosso desenvolvimento. Tá? É um momento de muita intensidade emocional. Né? Os dois eclipses. Né? O lunar ainda mais forte, a gente já vai falar especificamente dele. Os dois eclipses são da mesma família, os dois dizem respeito a relacionamentos. Tá? Mas esse plutoniano, num primeiro momento, ele tem muito essa questão de revelação daquilo que precisa ser visto, daquilo que precisa ser trabalhado, ser curado. Então, nesses dias aí que a gente está vivendo, né, não faltem na terapia. E se você tiver na dúvida se precisa começar um processo de terapia, pode ter certeza que é um momento muito adequado para começar. Tá? Porque é um momento muito importante para trabalhar feridas emocionais. Mas Will, toda hora essa história de feridas emocionais? Sim, né, é uma coisa muito importante. Você consegue parar de sentir por um minuto? Né?
Tenta aí, fica um minuto tentando parar de sentir. Vamos ver. Pode tirar o foco daquilo que você está sentindo. Mas será que você consegue parar de sentir? Consegue parar de pensar? Né? A gente medita, tenta, mas olha, parar de pensar é um negócio que não dá. Então a gente não para de criar nunca. Né? E essa criatividade de um lado mental ou de um lado emocional, ela tende a ter consequências. Essas consequências elas estão sendo trazidas para a gente. Né? Afinal, né, não tem só coisas ruins também que a gente está acontecendo, muito pelo contrário. Né? Tem várias coisas boas que a gente está pensando e criando a todo momento. Né? Mas aquelas que são nocivas ou que a gente não está consciente, né? Porque Plutão é o deus dos mortos, é o deus de tudo aquilo que está subterrâneo, né? Tende a ser revelado, né? Tende a trazer para a gente tudo aquilo que a gente está inconscientemente pensando, né? Ou sentindo, ou que a gente está criando, tende a aparecer nesse momento. Tá? Isso é muito importante, porque é um aspecto da nossa vida que está sendo revelado, né? E que pode estar atrapalhando bastante. Por um outro lado, tem outras coisas que podem estar sendo reveladas que não são necessariamente ruins. Né? Plutão ele tem um aspecto de revelação daquilo que está na sombra. Né? E veja, não tem só coisa ruim na sombra, também tem muitas qualidades que às vezes a gente desconhece. Tá? E aí pode haver uma regeneração da relação com essa qualidade, uma exposição, a gente ter que integrar isso que está acontecendo. E essa palavra integrar, nesse momento, ela é muito importante. Né? Porque é importante que a gente pare de se culpar, pare de se cobrar, pare de se julgar, pare de se vitimizar também, né? De se colocar como uma pessoa ruim e entender que nós somos um todo, né? Com trevas e com luz. Né? Trevas que estão sendo expostas à luz, estão sendo curadas, estão sendo transformadas e direcionadas para deixarem de ser destrutivas desnecessariamente, né? Para deixarem de ser maléficas, né? Para que se tornem alguma coisa sob a nossa consciência e para que nós as ordenemos, para que assim nós sigamos com a nossa vida de acordo com aquilo que a gente acredita. Né? Então esse papel plutoniano ele é profundamente necessário, ele é extremamente importante. Bom? Então, esse primeiro eclipse solar, ele tem um reset na nossa questão de uma criatividade, daquilo que também nós somos, porque o Sol é o centro da personalidade. Né? Tem tanta questão daquilo que nós criamos para a nossa vida, daquilo que nós estamos emanando por simplesmente sermos quem nós somos, né? Que é a energia que o Sol põe no mundo, que é essa energia central de quem nós somos, e aí por isso tão ligada à nossa personalidade, à nossa maneira de agir, à nossa maneira de ser quem nós somos, o simples estado de ser, né? Para os quais a ação é apenas um veículo, é apenas um caminho para aquilo que a gente realmente é. Né? Então, isso tende a ficar num momento meio obscurecido. Né? E é por isso que vem raiva, por isso que vem medo, por isso que vem ansiedade, por isso que vem confusão. Né? É um momento onde essas coisas estão sofrendo aí um processo, né, de desligamento para serem reacendidas, mas nesse processo de desligamento, nessa interrupção, né, a gente percebe o que está sendo criado. Né? É como se pudesse ver o negativo da foto, ver a coisa sob uma outra perspectiva. Lembra, né, que um eclipse solar, a Lua está encobrindo o Sol. Né? Então, o centro do ser ele está dando lugar, né, às emoções, à intensidade emocional, à intensidade sentimental, que é a coisa que a Lua simboliza. Né? Porque o Sol ele tem uma coisa também, né, um pouco mais racional, um pouco mais de expressão ativa. Né? Enquanto a Lua ela tem uma coisa muito mais de expressão receptiva. Né? E aí o Sol ele fala também, ainda que Mercúrio seja o planeta da mente, ele também fala sobre a consciência. Né? Enquanto a racionalidade, enquanto a Lua ela vai falar sobre aquilo que não é consciente, aquilo que está sendo sentido, que está sendo percebido de uma maneira sutil e não necessariamente analítica. Então, quando a Lua passa, né, obscurecendo o Sol, a emoção tende a aflorar, tende a aparecer, né, obscurecendo a consciência e a razão, e aí a gente pode perceber tudo isso que está fluindo pela gente, tá certo? E aí com a ajuda de Plutão, tudo aquilo que está tóxico, tudo aquilo que está nocivo vai ficar claro aí pra gente, a gente vai poder trabalhar, tá? Então esse é o primeiro eclipse, tá? O do dia 12 de julho. Aí a gente vai avançar no tempo, né? Vamos lá para o dia 27 de julho, né, onde vai acontecer o eclipse lunar, que aí ele vai ser ainda mais intenso do que esse. Porque lembra que a Lua nova, né, é um processo inicial, né, onde a gente está tendo um recomeço da jornada. Né?
um primeiro recomeço da coisa. A lua cheia é um momento de culminação, né? É onde as coisas aparecem, né? Onde elas atingem um potencial de desenvolvimento máximo, tá? É uma culminação. E essa lua, ela vai ser em conjunção com Marte, com a retrogradação de Marte, que também tem como característica a necessidade, né, o papel, a ação de revelar aí sim as nossas ações, as nossas atitudes, a maneira como a gente expressa a energia solar no mundo. A gente pode dizer, né, que Marte é o carro do Sol, né, que ele põe, né, de alguma maneira, ele ajuda de alguma maneira o Sol a se afirmar nesse mundo. Marte é a nossa energia agressiva, é a nossa energia assertiva, é a nossa energia de sustento, né, e de assegurar a nossa sobrevivência nesse mundo, de a gente colocar nesse mundo a nossa imagem e da gente falar que eu estou aqui e eu vou atrás dos meus objetivos, e Marte traz esse impulso, traz essa força, traz essa gana. Muitas vezes expresso através de uma ação destrutiva, de uma ação agressiva, de uma ação egoísta. A energia de Marte, ela é profundamente egoísta, né? Ela é muito irritada, ela é muito irada, ela é muito raivosa, né? Então, essas nossas ações e as nossas atitudes que estão relacionadas à energia marciana, né, elas tendem a ficar claras. Ah, mas a energia marciana é essa coisa de ranger de dentes, dente trincando, bombadão que você está falando? Não só, ela também está muito ligada à sexualidade, ela também está muito ligada à nossa iniciativa ou à falta de iniciativa, porque se a falta de iniciativa estiver sendo uma questão, ela também tende a aparecer. Marte é muito como a maneira como a gente se coloca, como a gente se locomove nesse mundo, como a gente se põe aqui nessa vida para ir atrás dos nossos objetivos e para fazer aquilo que nós queremos fazer, as nossas ambições. As ambições, elas são muito simbolizadas por Saturno, aquilo que a gente quer construir, aquilo que a gente quer consolidar, né? Mas Marte, né, ele diz também como a gente vai até lá, né? E qual a relação dele com Saturno tende a mostrar o caminho que a gente utiliza para obter ou para construir as coisas que a gente quer, tá? Como vamos falar de um eclipse aí desta vez, né? Lunar com a lua cheia é um momento de expansividade, né, emocional máximo, é um momento emocionalmente muito intenso, um dos momentos de maior intensidade emocional aí dos últimos tempos, isso sem sombra de dúvida, onde toda a energia marciana ela vai estar sendo focalizada, tá? Onde ela vai estar sendo percebida com muita clareza, tá? Essa energia agressiva, essa energia destrutiva, essa energia irritadiça, né, ela tende a estar atuando na gente. A gente pode estar se sentindo dessas maneiras e veja, muitas vezes a gente está recebendo isso de outras pessoas como forma de simbolizar aquilo que está dentro da gente. Pelo amor de Deus, não vai achar que o que a outra pessoa está fazendo é necessariamente só uma, nossa, meu Deus do céu, né? A culpa é minha por a pessoa estar fazendo tal coisa, está sendo malvada comigo. Não. Veja, a ação do outro é problema do outro. Mas aquilo ainda tem alguma coisa que a gente pode refletir na nossa vida. O que a gente atraiu aquela situação para a nossa vida? O que estava acontecendo, né, com a gente naquele momento? Claro, né, dentro de certos limites. Né, dentro de alguns limites muito lógicos. Né? Pelo amor de Deus, a ação de outra pessoa não é da nossa responsabilidade. Tá certo? Põe um limite aí nessa reflexão que é muito importante a gente entender isso. Tá? Essa ação marciana, ela pode colocar a gente tanto como perpetrador, né, como quem está agindo de uma maneira agressiva, de uma maneira meio violenta, irritadiça, porque a tendência é que estejamos assim, quanto a pessoa que está recebendo essas energias. Né? E aí precisa também ficar um pouco claro o que está acontecendo aí com a gente, o porquê essas energias, essas emoções estão precisando serem trabalhadas. Tá? Também é um momento de libido, de energia sexual muito intensa, né, com os dois eclipses. É um bom momento para quem tem assuntos nessa área, para que eles sejam resolvidos. Né? Às vezes tem um rolo, tem algum trauma, tem alguma situação que precisa ser resolvida, né? Tem um relacionamento que aí envolve sexualidade também precisa ser resolvido. É um bom momento para trabalhar com isso, né? Mas com delicadeza, com parcimônia, com calma. É um momento de tensão, né, nessa área que vai precisar aí de atenção para ser observado, para ser resolvido. Tá? Outra coisa, por ser a retrogradação de Marte, né, é um momento onde as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que a gente projeta no mundo, ele fica muito claro. Né? A gente vai ter aí, né, uma condição de perceber qual
qual tem sido, né, o resultado nas nossas ações, né, desde que a conjunção de Marte com o Sol se iniciou há mais ou menos um ano atrás. Tá? A última vez, quando a gente teve a conjunção de Marte com o Sol que está culminando nesse momento, faz mais ou menos um ano, ó, faz exatamente um ano. Né? A gente volta para cá, ó, 27 de julho de 2017. Tá? O que está acontecendo de lá para cá, a gente vai perceber, né, nesse momento qual a combinação, qual o estágio, né, em que esse desenvolvimento, que essa história chegou. Junto, é claro, de um transbordar emocional super intenso, né, e com uma possibilidade de quebra e de rupturas em relacionamentos e em contratos, né, e, né, como estamos falando de Marte, como estamos falando também de Plutão, com a consequente posterior, né, aparecida de alguma coisa nova na nossa vida, né, de alguma relação, de alguma atitude, né, com tanto a possibilidade de a gente mudar aquilo que a gente está fazendo, quanto a gente reafirmar aquilo que a gente está fazendo, ou de ter, né, alguma situação nova nas áreas da nossa vida que estarão sendo afetadas por esse eclipse. Tá? Então, veja, é um momento emocionalmente intenso, é um momento emocionalmente turbulento, né? Esse Marte aí, tudo em Aquário, esse Urano aí, esperem tretas nas redes sociais, esperem consequências aí também, algumas consequências sociais aí dos últimos acontecimentos em que a gente viveu, né? Por exemplo, a quadratura de Marte com Urano, ela teve a greve de caminhoneiros, poderemos ter aí mais eventos análogos em relação a isso, talvez mais categorias, mais classes se mobilizando, ou até uma volta mesmo dessa mesma mobilização, né? Devemos ter aí também algumas novidades, mas algumas explosões políticas aí acontecendo, sendo reveladas e bastante debate, né? Infelizmente as redes sociais estarão meio impraticáveis aí nesses dias, tá? Porque está acontecendo em Aquário. Aquário é um signo muito relacionado a essa era digital, tanto Aquário quanto Peixes, né? Enfim, tomem um pouquinho de cuidado, lembre-se que não vale a pena esse desgaste todo e que muitos gatilhos poderão ser ativados, tá? Então mantenham aí a calma nesses momentos, tá certo? Bom, vamos seguir adiante. Espero que tenha ficado claro aí mais ou menos a natureza do eclipse, né? O que eles estão fazendo, o que eles estão trazendo pra gente. E tem uma coisa assim, né, muito interessante, né? Principalmente no outro eclipse. Nesse aqui nem tanto, porque não está pegando nenhuma estrela fixa. Mas vamos voltar pro eclipse solar, né? Que aí eu vou explicar ao mesmo tempo, casa por casa, né? Para falar de ascendente por ascendente, aquilo que área da vida mais ou menos pode ser afetada, né? Para cada uma das pessoas, mas eu vou colocar aqui mais uma informação, eu vou complicar um pouco mais a coisa aqui, nesse sentido, né? O que eu vou colocar aqui? Existe, né, em astrologia um estudo das estrelas fixas. Né? O que é estrela fixa? Ela está pregada lá no céu? Não. Ela é uma estrela cujo movimento dela é tão lento, por ela estar muito distante, que parece que ela não se move. Né? Ela se move 1 minuto, né, a cada 72 anos. Né? 1 minuto de grau. Tá? 1 minuto de grau a cada 72 anos. Uau, então ela é bem lenta, assim, ela é bem lenta. Né? Esse eclipse ele vai ser em conjunção com uma estrela que está aqui, ela está no signo de Câncer, na constelação de Gêmeos, que chama Castor. Tá? Castor é o irmão de Pollux, não vou entrar no simbolismo deles, mas ele vai falar, né, especificamente de um intelecto muito aguçado, né, e de uma capacidade muito grande de perceber e de entender, de compreender tudo aquilo que é real, de uma consciência muito grande, mas ele também dá uma proeminência muito grande em assuntos ocultos. Tá? Se você está no seu desenvolvimento espiritual, esse é um bom momento aí para rituais, né, para avançar aí no seu caminho. Também é um bom momento para desfazer magias, tá? Ou quando você quer fazer alguma coisa aí interessante para si mesmo, também é um bom momento. Você vai perceber aí com muita clareza. Né? Esse é mais um elemento que fortalece a capacidade que a gente tem de perceber, né, o que está nos fazendo mal aí nesse momento, essa conjunção aí do Sol e da Lua com Castor, essa estrela fixa. Tá? Você tem várias estrelas fixas aí no firmamento, que elas são estudadas aí pela astrologia, cada uma delas com um significado, cada uma delas com
como atribuição, né? E Castor ela fala muito, né, da capacidade intelectual de entendimento. Né? As pessoas nascidas com algum ponto do mapa importante em conjunção com Castor, elas, de alguma maneira a vida delas é marcada pela qualidade do intelecto delas, né? E pela capacidade que elas têm, né, de tratarem de assuntos do oculto também, ou de assuntos religiosos, de assuntos legais, né? De alguma maneira relacionadas tanto ao meio filosófico, metafísico, ao meio intelectual. Né? Então essas atividades elas também estão favorecidas nesse ponto. Tá certo? Bom, e aí, pulando um pouquinho dessa parte, tem um outro simbolismo que eu quero mostrar, né? Que a lua nova em Câncer, ela tem muito da relação de Deméter com a sua filha Perséfone. Né? Resumidamente, explicando aí quase como num tweet, né? Deméter para os gregos era a deusa terra, né? A deusa responsável pela fertilidade, pela prosperidade, pela abundância na natureza e no planeta. Era a sua criação que sustentava aí as plantas e, consequentemente, os animais. Né? E ela tinha um amor tão grande que ela gerou uma filha. Né? Algumas fontes dizem que era Zeus, outras que era um ser chamado Quitonos, que era um aspecto de Zeus. Eu gosto aí de pensar, né, de entender que essa obscuridade aí de quem seria o pai de Perséfone, porque Deméter gerou essa filha espontaneamente. Né? O amor dela foi capaz de gerar um indivíduo por si só. Né? Ela ficou grávida, deu à luz essa criança, a qual ela era extremamente ligada. Extremamente ligada, ela não se separava dela. Né? E isso é uma coisa bonita, né? Observa que as plantas, né, as árvores, elas crescem, né, elas não se separam, elas estão enraizadas na terra. Né? É um simbolismo bastante bonito do poder da natureza de gerar as coisas que nos sustentam. Né? E aí, né, elas viviam muito felizes e Perséfone era uma moça muito feliz e era provavelmente um dos seres mais bonitos que já haviam sido criados e que existiam. Né? Tamanho era o amor da sua mãe por ela que fez ela caprichar muito, né, no seu desenvolvimento e na sua beleza. Era uma coisa formada através de uma idealização muito grande. Até que um dia, este senhor aqui, lá do Tártaro, de lá de além do Tártaro, lá do seu trono no submundo, avista essa maravilhosidade chamada Perséfone, fica completamente maluco, aparece por um buraco na terra, né, abre, né, um buraco na terra, sai da terra, sequestra ela, leva embora ela por esse buraco para que ela se torne sua rainha lá no submundo. Né? Desposa ela lá e ela se torna casada com ele, né, a imperatriz, a senhora, a rainha do Hades. Né? E aí ela é separada da mãe pela primeira vez na vida. Né? Ela é separada da mãe e tem uma identidade, né, criada para si, separada da mãe pela primeira vez. Né? Ela não está mais ligada àquilo que era tão familiar a ela. Há uma quebra, né? Há uma ação completamente desconhecida, né, pela qual ninguém poderia prever, não estava dentro do script, né? Teve uma ação violenta completamente desconhecida, né, que a coloca numa posição totalmente nova para ela, mas sem o contato daquilo que era mais caro para ela. Né? Fazendo um parênteses aqui, essa é a ação de Plutão. Né? Quando Plutão, Urano e Netuno eles estão envolvidos, mas principalmente Plutão, né, aquela coisa que parece marca de um destino, aquela coisa que parece uma coisa sobre a qual a gente não tem como escapar, né, que é aleatória, que é muito forte, né, sobre a gente, que é irresistível, né, acaba tendo algum aspecto aí com Plutão envolvido. Né, aquele evento no nosso mapa, aquele evento na nossa vida, normalmente ele acaba tendo essa característica, nossa, parecia que ele estava destinado para acontecer, ou, né, por que isso aconteceu comigo? Qual é a explicação disso? Essas coisas muito grandes, né, desarrazoadas, né, elas têm um pouco essa característica plutoniana. Porque da onde vem Plutão para ele sequestrar Perséfone? Né? E aí, enfim, voltando, né, ela é levada para lá e ela vive lá. Ela não vivia feliz, né, mas ela resolve se alimentar no Hades. Quando ela se alimenta no Hades, ela não pode mais sair. Ela está condenada a ficar lá, mas ela tem um papel dela, um papel que é dela, né, diferente do que ela tinha com a mãe, que ela era praticamente uma extensão da mãe, né, e ali
ela começa a criar uma identidade, uma vida pessoal. A mãe, óbvio, começa a ficar muito triste, muito desesperada e começa a deixar toda a natureza perecer, toda a natureza fenecer nessa ausência aí da sua filha Perséfone. E os deuses muito preocupados porque a criação estava começando a minguar, né? Estava começando a também, por sua vez, a perecer, já que não cresciam mais plantas, os animais não eram alimentados, os humanos não eram alimentados, a situação estava começando a ficar complicada, né? E aí, este senhor aqui, né? Mercúrio para os humanos, Hermes para os gregos, né? Ele descobre onde está Perséfone e ele propõe a solução. Escuta, se você 6 meses do ano ficar com seu esposo, 6 meses do ano ficar com a sua mãe, né? Um olha para a cara do outro assim e fala, olha, tem que ter uma solução razoável, né? E aí 6 meses do ano ela vem e fica com a mãe, que é quando a natureza está crescendo, está fulgurante, né? Está vicejante, está fértil, está abundante, as plantas estão dando folhas, flores, frutos, né? 6 meses por ano ela está lá com o esposo, quando a mãe dela, desesperada de saudade, ela deixa tudo morrer, né? Observa que essa reação de Deméter à ausência de Perséfone é bem um canceriano com saudade, né? É bem um canceriano lidando com os seus afetos, né? É exatamente isso, né? Parece um pouquinho de atenção que você vai ver. O taurino também tem um pouquinho, mas é muito mais o canceriano, tá? Então, né? Essa característica aí plutoniana nesse eclipse, né, só voltando aí um pouco para isso, ela está muito marcada pela questão de libertar da gente aquilo que não serve mais ao nosso desenvolvimento. Tá? Pega o simbolismo dessa história, não leva ela literalmente, né? Pega o simbolismo dessa história que vocês vão perceber bem claro que a gente está sendo, de fato, livres ou curados de alguma coisa que está dificultando o nosso desenvolvimento. Ou que simplesmente por ação do destino chegou a hora de mudar algumas coisas. Tá? E aí, né, vamos lá. Né? Se seu ascendente é Áries, né, se esse eclipse está caindo aqui na sua casa 4, tá? Isso está muito relacionado com vivências aí da sua infância. Pode ser que memórias, situações, questões aí da infância que estão atrapalhando, né, na carreira, no seu desenvolvimento no mundo, na sua ação aí, na sua vida, eles comecem a ficar mais claros, tá? Você pode ter uma oportunidade de mudança aí nessas áreas. É nessa área que isso está acontecendo. Família, trabalho, relacionamentos aí que vêm do passado, sua infância, pode estar tendo histórias aí que acabam voltando. Também mudanças de casa, mudanças de trabalho, né? Muito fortes aí nesse momento, tá certo? Para a pessoa, né, vamos avançar aqui, eu vou avançando para ir mostrando aqui de ascendente para ascendente, né, para a pessoa com ascendente em touro, né, muda um pouco aí a questão, a casa 3 ela está relacionada com os irmãos, né, então veja bem o seu ascendente, olha no seu ascendente e vê aí no seu mapa onde esse eclipse está caindo, né, essa conjunção está caindo, né, de uma maneira geral pode ser na casa 3, né, não necessariamente, às vezes vai cair um pouquinho na 2, na 4, vamos ver, mas se seu ascendente é touro, muito provavelmente vai cair na casa 3, você vai aí perceber pensamentos, comportamentos e algumas relações um pouco mais próximas, né? Com vizinhos, com irmãos, com primos, com colegas, né? Com professores e principalmente ideias que estão sendo desenvolvidas que não servem mais para você e que vão precisar aí de ação de algo superior para serem mudadas, tá? É muito importante você ter aí a consciência de que tem ideias, realmente uma coisa mental aí atrapalhando o desenvolvimento. Depois, né, ascendente em Gêmeos, né, vai cair aqui para a casa 2, se o eclipse estiver caindo na casa 2, são seus valores. Né? Tanto a questão, os valores materiais, né, tudo aquilo que você é capaz de materializar nessa vida, dinheiro, né, propriedades, bens, quanto seus valores pessoais também estarão sendo questionados nesse momento. Tá? É um momento aí de maior atribulação, de maior tensão aí nisso, e se tiver algum relacionamento atrapalhando no desenvolvimento dessas coisas, ele vai sofrer a ação desse eclipse. Né? Com o ascendente em Câncer e com o ascendente em Leão, né? Assim como o ascendente em Capricórnio e o ascendente em Aquário, é um momento extremamente delicado pessoalmente, porque aí é a pessoa que está percebendo, né, quem ela é. Ela está precisando entender melhor quem ela é, aí a sua residência também muda, a sua ação no trabalho também muda, seus relacionamentos também mudam, né? É um momento assim muito marcante no seu desenvolvimento pessoal, né? Há uma percepção muito diferenciada da sua identidade, da sua forma de agir no mundo, né? Tanto para Câncer quanto para Leão. Para Leão e para Virgem tem 2 agravantes, para ascendente, né, em Leão e em Virgem tem 2 agravantes. É importantíssimo olhar a saúde.
a saúde dos dois para Leão e para Virgem, ela está, nesse momento, está um pouco tensionada. É muito importante a gente olhar, tá? Quem tiver aí ascendente nessas questões, além, claro, de todas aquelas que a gente está falando, né? Para a pessoa que tem ascendente em Libra, vai ser muito a vida profissional que vai estar em xeque, né? Porque aí o eclipse ele vai estar caindo aqui na casa 10 da pessoa. Estou avançando, o Sol e a Lua estão separando, vocês estão vendo, né? Mas estou contando aí como se eles estivessem conjuntos. Então, para a pessoa com ascendente em Libra, é muito importante que a sua ação no mundo, né, os seus grupos, suas coletividades e o seu trabalho, eles estejam sendo observados, tá? Porque aí é mais aí que vai se enfatizar a ocorrência desse eclipse. Claro que tem que sempre analisar o mapa todo, mas é onde deve acontecer o ponto sensível aí, onde deve ser a sede dos acontecimentos, onde eles estão mais enfatizados, tá? Tanto ascendente em Escorpião quanto ascendente em Sagitário, né, eles vão ter aqui uma ênfase de casa 9. Né? O ascendente Sagitário eu já até explico por quê, eu vou usar um exemplo de uma pessoa aqui. Né? Mas o ascendente em Escorpião, né, o Sol, a Lua aqui, eles vão para casa 9 da pessoa, né? Você tanto pode ter aí uma questão relacionada com viagens, com seus estudos, com seus ensinos, com seus processos legais, né? Com as suas filosofias de vida, com a sua religião, com a maneira com a qual você se liga com o todo, né? Com aquilo que você acredita que existe de mais elevado, tudo isso está sendo questionado também. Se você tem algumas questões legais para serem resolvidas, elas devem ser resolvidas também, tá? E questões legais e profissionais também, tá? Observa que o Sol rege a sua casa 10. Por que o Sol rege a minha casa 10? Porque ela está aqui, ó, está em Leão, né? Casa 10 aqui em Leão. Né? O sistema de casas que eu uso, ele separa o meio do céu da cúspide da casa 10. Eles não são a mesma coisa aqui na forma como eu entendo, né? Então, a casa 10 aqui para o ascendente em Escorpião, ela está sendo regida por Leão. A pessoa com ascendente em Escorpião também pode ter mudanças aí no trabalho. Assim, né, como voltando aqui, a pessoa com ascendente em Libra, ela também vai ter aí questões relacionadas aos grupos que nem a gente estava falando, tá? Para o ascendente em Sagitário, eu queria até mostrar uma coisa. Né? Também tem questões legais envolvidas, onde deve haver uma mudança, uma atribulação, um fato marcante. Né? E aí, é importante para entender a natureza desse evento? Sim, provavelmente pode. Olha aqui uma pessoinha aqui que tem um ascendente em Sagitário. Né? Ela não teve uma atribulação, uma questão legal aí envolvendo essa semana? Envolvendo ela nessa semana, né? Eu estou regravando, aliás, o vídeo agora na segunda-feira, mas ontem, no domingo, dia 8 de julho, o que estava acontecendo com o senhor Luiz Inácio? Né? Olha a bagunça que deu. Lula tá solto, Lula não tá solto, Lula tá solto, Lula não tá solto. Olha o meio, olha a casa 9 dele aqui. Né? Quem é que rege a casa 9 dele? Está aqui em Leão. Né? Olha a Lua aqui. Né? Bem próximo da casa 9 dele. E o eclipse vai acontecer aqui a 20 graus de Câncer, bem perto dessa conjunção aqui que ele tem. Né? Percebe o que aconteceu? Pode ser uma coisa muito... Não falei que tem uma quebra de relacionamento, o relacionamento dele com o Moro foi abalado. Né? Estava sofrendo uma mudança de casa também. Estou brincando, mas é verdade. Né? Olha como o simbolismo ele é rico, ele pode estar presente em muitas coisas. Né? Acontece que Júpiter, né, que rege os processos judiciais, rege os processos legais, e a regente do mapa dessa criatura aqui, ele tá estacionário nesse momento, ele está completamente parado. Então fica difícil aí com que também a coisa se desenrole completamente. Mas a partir de quarta-feira, de quinta-feira, aí esses processos legais regidos por Júpiter devem andar. Né? Podemos até dizer que se fosse na semana que vem, no domingo que vem, essa ação talvez tivesse tido um sucesso, um desenrolar diferente. Tá? Mas aí, aconteceu ou não aconteceu no mapa do senhor Luiz Inácio essa atribulação aí regendo a casa 9? Né? A casa 9 ela fala de processos legais, mas ela também fala, né, de processos de viagens, do autoconhecimento, do conhecimento elevado, né? Graduação, pós-graduação, os nossos estudos, as nossas filosofias de vida. Né? Mas quem tem ascendente Sagitário, o eclipse vai pegar muito o eixo no 8.2, né? Mas vai se concentrar aqui na casa 8. Né? A casa 8 diz muito da partilha de recursos, da partilha de energia, da partilha que a gente faz com outras pessoas, principalmente o cônjuge. Né? Então é o momento para você ficar ligado nos investimentos, em tudo aquilo que diz respeito aos seus valores, às suas finanças, toda aquela energia que se partilha com outra pessoa. Inclusive a energia sexual, é um momento de mudança aí nessa questão também. Tá? Também é um momento de regeneração emocional muito profunda para o ascendente em Sagitário. Mas assim, muito profunda mesmo, porque a casa 8 ela tem relação com umas partes da psique, né, que elas estão
um profundo processo de transformação, né? Elas estão assim, digamos, mais próximas da superfície, né? E aí é um momento efervescente, de muita ebulição emocional aí para quem tem ascendente Sagitário, pode ter muita coisa aparecendo, tá? Aí que nem a gente falou, opa, eu tô avançando aqui por dias e eu tô no mapa do Lula, né? Eu tô errado aqui, volta aqui, deixa o mapa do Lula certinho, voltamos aqui pro céu, né? Depois do ascendente Sagitário, ascendente Capricórnio, que a gente falou, vai mexer com a identidade da pessoa e principalmente com os relacionamentos. Aí a área de relacionamentos, de parcerias, de uma maneira geral, vai ser a mais afetada, tá? Bem como com o Aquário, né? A identidade, a ação no mundo, a maneira como a gente age, vai estar sendo muito, vai estar muito em evidência aí. E é preciso também cuidar da saúde, ascendente em Aquário, ascendente em Capricórnio e ascendente em Peixes, assim como Câncer, Virgem e Leão. Muito importante nesse momento, né? Tá de olho aí na saúde. Tá? Para ascendente em Peixes, além de tudo, é muito interessante dar uma olhada nos seus projetos, nos seus propósitos criativos, né? Na maneira como você está direcionando, está criando a sua vida, para onde você está indo, da onde você está vindo. Para ascendente em Peixes, em que saber essas coisas às vezes é um pouco mais difícil, né? Esse direcionamento vai marcar com clareza o desenvolvimento do seu processo. Tá? Então, o que você está fazendo realmente, o que você está planejando para si mesmo que está funcionando e o que não está funcionando. E lembra, né? Sempre vem a coisa com gentileza, com parcimônia. Né? Muitas vezes você pode estar fazendo alguma coisa nesse momento aí da sua vida que é um reconhecimento por tudo aquilo que você plantou nos últimos anos, você desenvolveu ao longo da sua vida, né? Aquilo está frutificando, mas um caminho novo já está ali aberto para você. Tá certo? Então aí confia, tenha fé nesse sentido. E lembra, dá uma cuidada aí, dá uma olhada na saúde. Tá bom? Vamos lá. Eu ia falar mais alguma coisa que não era mentira, que eu passou aqui por uma questão que eu estava esquecendo, mas vamos encerrar por aqui então. Tá? Passamos aí pelos 12 signos, temos levemente uma previsão para cada um deles, né? Bem de leve, isso evidente é só uma análise astrológica mais profunda do mapa, que vai poder dizer de fato o que o eclipse está causando e qual a intensidade dele, né? Mas é muito importante aí já ter essa reflexão, ficar aí mais aberto também, entender um pouco a natureza do eclipse, tá bom? Quaisquer dúvidas, né, me chamem aí na mensagem direta, né, nas DMs do Twitter, Facebook, do Instagram.